Vamos conhecer um pouquinho das métricas e quais são as ferramentas do Google que podem te ajudar muito a você criar os seus relatórios de Web Analytics. É importante que a gente conheça outras ferramentas além propriamente do Google Analytics. Então é interessante que depois a gente possa ver os vídeos que explicam essas ferramentas com calma. Bom, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Google Trends, ou quais são as tendências do que a gente vem procurando, né? Essa ferramenta é gratuita, essa ferramenta permite que você, ao longo de várias tentativas, na verdade, quanto mais você usar, mais fácil será para perceber quais são as tendências. E a gente levanta quais são, para que lado que os usuários ou que as pessoas estão usando os sites, né? Eu consigo perceber por termo, eu consigo perceber por qual é o assunto determinado, e a gente consegue fazer isso ao longo de algumas regulagens simples, como, por exemplo, países, quais são os meses, o intervalo, o horário do dia que aquelas buscas estão sendo feitas. No Google, eu acredito que essa ferramenta do Google Trends seja a primeira extremamente importante para te ajudar a começar a entender o universo de Web Analytics. A segunda ferramenta não é necessariamente uma ferramenta de Web Analytics, mas ela pode te ajudar tremendamente a justamente monitorar alguns termos de pesquisa que você queira monitorar, seja lá o nome do seu cliente, o nome do seu produto, o nome do serviço, ou algum termo relacionado, novamente, ao cliente, ao produto, ou ao serviço, ou ao que você queira monitorar. Então, a minha sugestão é que você abra uma conta no Google, separada da sua conta pessoal, já que isso tem uma tendência em gerar um tráfego de e-mail muito grande. E aí você pode usar o Google Alerts apontando para essa nova conta, onde você vai escrever quais são os termos e em quais canais que você quer buscar aquelas informações. Então, por exemplo, se eu quero, dentro da seção de buscas do Google em comidas e em presentes, por exemplo, eu posso colocar bombom, chocolate, receitas, tudo aquilo que tenha um contexto dentro daquele universo que eu quero monitorar, né? O Google Alert é só a possibilidade do Google te enviar alertas sobre os termos utilizados naquelas palavras. Então, por exemplo, receita, chocolate, ele vai procurar em blogs, ele vai procurar no YouTube, ele vai procurar em livros, qualquer coisa que apareça ou que esteja indexado pelo Google e que apareça aquele termo. A partir da data que você determinou, ele vai começar a monitorar e criar justamente esses alertas. Mais para frente, a gente tem um vídeo explicando cada uma dessas ferramentas e eu quero te mostrar também como funciona o Google Alerts. Além disso, a gente também tem um dashboard, um painel de controle, né, muito específico só para o YouTube. O YouTube hoje é conhecidamente como a segunda ferramenta de busca na internet. A primeira é o Google, quando a gente não sabe onde encontrar as informações que nós estamos procurando, o primeiro lugar que a gente vai é no Google. O segundo lugar que a gente vai é no YouTube, que é do Google também, mas é uma ferramenta que tem uma vida própria, tem um universo próprio e ele tem também um dashboard próprio. É muito interessante que a gente consiga conhecer bem a ferramenta do Trends do YouTube, né, do dashboard do YouTube, porque eu consigo saber quais são os assuntos mais procurados, filtrados ali, né, por localização, idade, gênero e assim por diante. É uma ferramenta extremamente útil quando a gente está pensando e trabalhando no YouTube. Além disso, aqui é só uma sugestão, né? A gente tem uma excelente ferramenta para ajudar a criação, na verdade é mais na área da comunicação, mas pode servir para um marketing também. Essa ferramenta, o Rich Media Gallery, é uma ferramenta suportada, né? Support pelo Google. Na verdade, ela não é do Google, mas é o Google que alimenta e que financia e que, vamos dizer, patrocina esse site, que é o Rich Media Gallery. Então, todas as grandes campanhas são mostradas ali, é um bom local de inspiração, mas também tem algumas ferramentas que vão te ajudar justamente a criar a sua campanha dentro do universo do Google. Lembrando que eles dão, claro, muito mais
suporte para esse tipo de ação. Dentro do Google fica tudo muito mais fácil. Para completar, né, na verdade, essa etapa, o que a gente tem é o cloud, a nuvem do Google, né, o Google Cloud Platform. Né? Então, eu posso fazer com que eu consiga rodar os meus sites, algumas aplicações, em algumas máquinas virtuais do próprio Google. Eu tenho uma seção que é gratuita e eu tenho uma seção que é paga. O que é interessante aqui da seção paga, você paga quando usa. É o que a gente chama de on demand. Você vai precisar pagar só em caso de uso de algumas ferramentas do Google Cloud Platform. É importante a gente dizer que essa não é uma regra geral e é preciso aqui conhecer um pouquinho de programação e conhecer um pouco mais do Google para que a gente consiga mostrar. Eu vou fazer um vídeo para vocês, depois a gente tem essa continuidade, né, dessas ferramentas, o Google Alert, o Google Cloud Platform, o Rich Media Gallery, todos esses vão ter um aprofundamento. Aqui é apenas uma visão rápida para ajudar. Tem uma outra seção do Google que é muito interessante, que se chama Think with Google, né? Pensando com o Google. E tem um conteúdo vastíssimo, né? De todas as pesquisas que o Google faz. Então, eles compilam, eles criam os insights e eles disponibilizam esse conteúdo para nós, para os usuários, né? Que podem pesquisar tendências sem a necessidade de garimpar muitos dados, né? Os dados vão estar muito mais disponíveis nesse tipo de solução. No caso, o Think with Google é uma dessas soluções fantásticas, ajudam tremendamente a gente a fazer esse tipo de trabalho. Agora a gente pode passar justamente por uma visão rápida de instalação e a interface básica do Google Analytics. Então, quando a gente fala de Web Analytics, eu estou falando de um universo de ferramentas. O Google Analytics, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, é a principal ferramenta que a gente tem para fazer as análises de tráfego de dados, dentro de site e dentro de apps. É importante dizer que o Google trabalha muito bem, o Google Analytics trabalha muito bem justamente com os apps que estão hospedados no universo do Google, né? Então, dentro do universo do Google Play ou da Play Store, a gente tem o Web Analytics praticamente automático. E isso ajuda e isso simplifica muito o trabalho. Mas, para quem for desenvolvedor ou para quem quer monitorar ou quem precisa monitorar aplicativos que são feitos na loja da Apple, na Apple Store, também tem os Analytics. Aqui eu vou mostrar como a gente configura rapidamente. Essa etapa é um pouco mais estendida, mas aqui a gente vai mostrar rapidamente como a gente consegue configurar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter uma conta no Google. Pode ser o seu Gmail, pode ser, enfim, qualquer outra Google Docs, qualquer coisa que vocês utilizem dentro do universo do Google, vocês já têm atrelado uma conta do Analytics. A gente só precisa abrir a página e assinar todos aqueles termos de concordância, né? Porque senão a gente acaba não podendo utilizar o serviço do Google Analytics. É importante dizer também que cada Gmail, na verdade, cada conta do Google que a gente abra, eu tenho a possibilidade de criar até 100 contas do Google Analytics, gratuito, né? Tudo isso é gratuito o tempo todo, né? Então, a primeira tela aqui, a gente vai criar a nossa conta, essa é uma tela só de exemplo. Eu não vou fazer o processo nesse vídeo, mas para mostrar como é relativamente fácil. Então, eu vou gerar o nome da minha conta rapidamente, eu vou determinar se a minha conta vai ser só para um web, para um app ou para aplicativos e web, né? Essa seção ainda está numa versão beta, então ela ainda tem alguns ajustes que são necessários ou ajustes que vão acontecer ao longo do tempo, mas a versão web já é mais do que sacramentada. Quando a gente está falando de internet, a gente está falando praticamente do monitoramento de quase mais de 95% dos sites feitos através do Google, né? Então, quando a gente escolhe o nosso Google Analytics para funcionar na internet, ele já é uma coisa para lá de consagrada, para lá de sacramentada. É muito fácil, enfim, funcionar dessa maneira, acaba funcionando de uma maneira bem interessante. Eu tenho que preencher todos os dados da minha criação de conta, eu tenho que botar qual é o nome do meu website, eu preciso colocar o endereço correto do meu website, né? A URL dele perfeita. Então,
www.meusite.com.br, por exemplo, eu tenho que colocar nesse momento. Eu vou escolher qual é a categoria do setor. Isso é muito importante, que a gente tenha uma definição correta da categoria do setor para que o Google ranqueie, na verdade, para que ele classifique o nosso site da melhor maneira possível, né? Para que as pessoas encontrem rapidamente ou de uma maneira mais eficiente o seu site. Os relatórios podem obedecer ao horário que vocês desejarem, né? Então, pode colocar aqui no Brasil, a gente tem algumas variações do horário oficial, né? Greenwich Meridian Time, é o GMT. Aqui no Brasil, a gente tem 3 horários. Agora, e você vai ter que definir qual é o horário do relatório que você vai receber, né? Para que você saiba, por exemplo, qual é o melhor horário das visitas do seu site, quanto tempo as pessoas ficam durante o dia. Então, eu sei se é de manhã, de tarde ou de noite, em função desses pequenos ajustes de horário. Tá? Então, a gente vai configurar basicamente o nome da conta, o nome do website, a URL do website, a categoria do setor e o fuso horário. Aqui a gente tem uma explicação mais alongada. Esses slides vão estar disponíveis também para que você possa acompanhar passo a passo, não só pelo vídeo. Tá? Uma vez que eu fiz todo o meu preenchimento, né, o Google vai liberar para mim, na verdade, uma identificação de acompanhamento, né? Um ID de acompanhamento. Esse número é único, cada site só pode ter um único número. Eu consigo até colocar mais de um número no Web Analytics, mas isso acaba gerando uma confusão. Os relatórios ficam muito perdidos. O ideal é que a gente tenha um único número por site, né? Quando eu faço isso, automaticamente o Google gera um pequeno código HTML, na verdade, tem um pouquinho de JavaScript ali, né? Mas está dentro de um script de HTML. Vai ser necessário que eu copie e cole esse código no meu site, né? Então, eu tenho que ter acesso à edição do meu site para que eu consiga fazer com que o Google Analytics seja instalado. No momento que eu copiei e colei esse código, né, o meu Web Analytics já vai estar funcionando, né? Então, eu vou preencher todos os dados com a nova conta, o Google Analytics vai gerar um ID de acompanhamento e esse ID de acompanhamento tem que ser colado no meu site. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui é só um slide de atenção, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade, eu sugiro que você procure uma pessoa que possa fazer isso para você. Por quê? Você tem que ter acesso ao site, né, à edição do site, e você tem que colar esse código na posição certinha, né? Na verdade, tem que ser no head, no cabeçalho da página de entrada e assim por diante. Você tem algumas implicações. Se você tiver alguma dúvida, você pode chamar uma pessoa mais acostumada com esse tipo de tarefa para que não haja erro, né? Numa visão rápida aqui, eu tenho algumas telas do Google Analytics, mas nós teremos mais para frente outros vídeos com um aprofundamento muito maior desse conteúdo, mas eu estou entrando aqui normalmente na tela, rapidamente, né, na tela de público-alvo, visão geral, né? Eu vou ter algumas métricas, ou as minhas principais métricas, por exemplo, como sessões, usuários, né? Então, cada sessão é o número total de visitas que o meu site recebeu no período analisado, né? A configuração básica é dos últimos 30 dias, mas a gente pode escolher isso e eu vou fazer isso com vocês junto, né? Junto com você. Os usuários, né? Se são visitantes únicos ou se eles são recorrentes, né? Na verdade, se eles já visitaram, a gente tem uma configuração básica de 30 dias, né? Novamente. Mas você pode ajustar isso para outras faixas de monitoramento. Porque se uma pessoa acessou o seu site hoje apenas uma vez, né? Ontem e uma vez hoje, ele vai ser considerado um visitante único em ambos os dias. Então, a mesma pessoa vai ser contada 2 vezes, né? A gente precisa ajustar justamente esses parâmetros para que isso não aconteça de forma equivocada ou de forma que não traga informação para você. A taxa de rejeição também é um outro item que gera muita dúvida, né? Normalmente, professor, a minha taxa de rejeição está muito alta, ou eu tenho um número muito grande do bounce rate, né? Para um blog, por exemplo, não é problemático, porque a pessoa entra no seu blog, ela vai ler aquele post e vai embora. A taxa de rejeição é a consideração, né? A consideração de que o usuário entrou no seu site de alguma maneira e só viu uma única página.
Então, claro, se eu tenho uma loja virtual onde eu quero que ele visite as minhas sessões, ou que ele conheça todo o meu conteúdo, um bounce rate alto, né, uma taxa de rejeição alta pode ser um indicador ruim. Mas, se, por exemplo, ele só entrou num site para ler uma matéria e foi embora, tudo bem, está dentro do meu universo, está dentro do meu planejamento, não tem problema nenhum que o meu bounce rate seja alto, ou minha taxa de rejeição, tá? Essa é só uma explicação rápida, né? Então, a gente tem páginas por visita, isso é bastante interessante, que é um número de média de página que o visitante acessa. Então, se eu tenho um site com 400 páginas e a média das pessoas é 4 ou 5 páginas, eu preciso saber se eles estão chegando nas páginas certas, né? Se efetivamente eles estão podendo ter acesso ao assunto de interesse, né? A duração média da sessão é o tempo que o visitante gasta no meu site. Então, eu consigo saber se a minha experiência do usuário está eficiente, eu consigo saber se o meu usuário está perdido lá, ou se eu preciso alterar menus, ou se eu preciso alterar a ordem das páginas para que ele consiga achar o conteúdo dele, ficar o tempo que eu desejo, ou que eu planejo dentro do site, e que ele visite as páginas que eu imagino que sejam interessantes dentro daquele contexto, né? Ainda como as principais métricas, a gente tem as buscas orgânicas, né? Como é que as pessoas encontram as coisas dentro do site, né? Eu tenho como saber de onde vieram as visitas das redes sociais, então como Facebook, LinkedIn, WhatsApp, tudo isso é monitorado pelo Google Analytics, tá? Se eles digitam normalmente, né? Na verdade, eu acerto o nome do meu site direto, eu digito na tela do navegador e eu consigo acessar o site. Ou se eles vêm de alguma referência, né? Se vem de um link externo e assim por diante. E na minha última opção dessa tela, a gente tem as buscas pagas, que é justamente toda a minha campanha de marketing de comunicação. Como é que eu consigo anunciar corretamente para que as pessoas cheguem no meu site, no ponto que eu quero, na página que eu desejo, né? A chamada landing page, eu tenho uma página de pouso para que aquela pessoa chegue exatamente e não tenha que ficar navegando ou clicando muito no meu site. A gente tem essas informações. Então, aqui a gente tem uma tela rápida, né? Só de uma visão geral. Então, aqui eu tenho os dados que eu falei para vocês, quantas páginas por sessão, duração média da sessão, quantos usuários, né? Quantos usuários de retorno, né? Usuários normais e novos usuários. E eu tenho também aqui a minha taxa de rejeição. Tem um intervalo de data, começa 22 de abril, termina 18 de maio, né? Separado por dias. Isso fica uma visualização bastante interessante, tá? A gente tem até outros dados aqui, no caso, informações demográficas, né? Qual é o país e qual é a cidade que partiu aquela conexão. Da onde está o meu usuário. A gente tem vários dados nesse sentido, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um print de uma tela que me mostra em tempo real o que está acontecendo no site. Então, neste momento, eu tenho 30 pessoas na tela, 30 pessoas no meu site, perdão, 80% dessas pessoas estão acessando via computador, né? Apenas 20% estão usando através de celulares, né? E aqui a gente tem em que páginas que as pessoas estão visitando naquele momento, em tempo real. Então, dessas 30 pessoas, 16 pessoas estão acabando de chegar no meu site, estão entrando pela home, né? Pela página de entrada do meu site. Aqui a gente tem um pequeno panorama da distribuição geográfica, né, em tempo real. Então, a gente tem lá Chile, Estados Unidos, Índia, Peru e outras. Na verdade, outras são pequenos países que somados, 13%, né, eu não conseguiria quantificar de uma maneira específica, porque provavelmente outros países tem uma quantidade bastante grande. A gente já percebe lá embaixo que tem Alemanha, Espanha, Uruguai e Colômbia, né? Um único usuário para cada um desses países. Então, somando eles, a gente tem outros países com 3,3% de cada um deles, né? Aqui a gente tem a origem do tráfego, né? Como é que as pessoas chegaram no meu site. Então, se eles vieram de buscas orgânicas, se eles vieram diretamente, se eles vieram da minha rede de afiliados, né? Das publicidades, do Google Marketplace, né? Ou, na verdade, alguma coisa que faça com que a publicidade apareça, ou de referências, na verdade, de links ou de cliques que a gente disponibiliza em outros sites que trazem as pessoas para dentro do meu site, né? Aqui a gente tem justamente
em que página cada um dos usuários estão, mais detalhadamente, né? Aqui já mudou um pouquinho, eu tenho 28 usuários, porém o número de computadores aumentou percentualmente. Significa que provavelmente algumas pessoas de celular acabaram saindo do meu site, né? Aqui eu tenho um exemplo prático e rápido de qual é o navegador que as pessoas estão utilizando, né? Então eu tenho lá o Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, Samsung Internet, Opera e outros, né? Na verdade, a gente tem aqui uma tabela muito mais complexa, mas o que está achurado aqui é para que a gente conheça, ou para que a gente reconheça aqui em qual é o navegador que os usuários estão utilizando. Além disso, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de analisar cada uma das minhas etapas de navegação. Os usuários, novos usuários, taxa de rejeição e assim por diante. Duração média de sessão, foi o que a gente viu rapidamente, mas eu tenho outros dados aqui, inclusive o quanto que cada um gastou. Na verdade, quem navega com o Google Chrome gastou $184,50, que equivale a 76% dos meus usuários, né? 76% dos meus usuários compram um pouquinho. No Safari, são 15% dos meus usuários, mas eles fazem quase que 95%, a imensa maioria da minha compra, 95% desses poucos usuários acabam comprando e compram bastante, pela minha tabela aqui de análise, né? Aqui a gente tem, inclusive, também qual é o dispositivo móvel, a marca do dispositivo móvel que eles estão usando para acessar o meu site. Então, Apple iPhone, Apple iPad, Google Pixel 3 e assim por diante. Eu tenho exemplos específicos de quais são os equipamentos que eles estão utilizando para navegação. Aqui eu fiz uma pequena segmentação, eu mostrei aqui segmentado, né? Então eu tenho uma tabela, na verdade na minha tabela em azul estão os meus usuários totais, todos os meus usuários, e eu fiz uma pequena separação, juntando aqueles dados que nós vimos anteriormente. Por exemplo, as pessoas que têm celulares que não usam o sistema operacional da Apple, né, ou nenhum outro, usam Android, foram mostrados aqui, olha, eu tenho uma constância, né, na verdade eu tenho uma constante lá embaixo, né, do gráfico em laranjinha, que são apenas os usuários Android. Portanto, eu consigo segmentar muito a minha visualização de dados. Isso me cria a possibilidade de ter insights, de ter ideias, de ter ajustes necessários para as minhas ações, sejam elas de marketing, sejam elas de comunicação.